Uma das razões que levou Putin a fazer continuar essa invasão em 22, e por que eu digo continuar? Se perguntar para qualquer ucraniano quando é que começou a guerra, eles vão falar 2014. Tá? Os ucranianos estão em guerra com a Rússia desde 2014. Passou batido, né? Copa do Mundo, a gente, aqui mesmo que a gente quase não se falou sobre isso. Pois é. Qual foi a reação do Ocidente quando ele anexou a Crimeia? Algumas sanções, protestos, não reconhecemos e... Aí o Putin falou, Então... O que isso deu certeza para ele? O Ocidente não tem coragem de ir à guerra. Os europeus vão querer perder o seu padrão de vida, né, de depois primeiríssimo de tantos mundo? Filmes, tantas séries, não vão. A visão sobre guerra hoje em dia é outra, né? Não dá pra enganar uma galera e falar, vamos todo mundo. Pessoal, pô, o que eu ganhei com isso? Como é que, caramba, agora tá escapando o historiador, filósofo israelense, agora está escapando o nome dele, que eu uso sempre em sala. Ele soltou um artigo em dezembro, quando ia, né? Yuval Harari. Isso, obrigado. Ele falou, em dezembro ele colocou, a Rússia não pode ganhar essa guerra, porque senão a grande era da paz vai acabar. Eu arrisco discordar dele. Já acabou. O que foi que ele descreve como essa grande era da paz, para as pessoas entenderem um pouco o problema para a Europa e principalmente para os governos europeus? Se você é um homem entre 18 e 45 anos na Europa, qual era a probabilidade de você morrer numa guerra? Zero. Ou seja, guerra... Coisa muito distante. Muito distante. Então, a Europa agora ter que, né, os eleitores, né, principalmente os eleitores europeus, terem que agora compreender que essa é uma realidade que voltou para ficar, que, por exemplo, Dinamarca, o ministro da Defesa, semana passada, anunciou que eles vão mandar um projeto, né, para o Congresso, não só aumentando de 4 para 11 meses o tempo de serviço militar, 4 meses só. Aqui, né, fica um ano, rapaziada, de 4 para 11 meses, como as mulheres também vão ter que servir. Ou seja, os governos estão começando a meio que... Olha, vocês vão ter que... Acorda porque mudou. Que mudança, gente. Mudou. E... para mim, os dois grandes exemplos: 200 anos de neutralidade sueca. O que era ser sueco na cultura sueca? Neutro, não me envolvo. E o Putin conseguiu mudar isso. E segundo, a Alemanha ter aprovado um pacote de 100 bilhões de euros para modernizar as Forças Armadas e não conseguiu implementar. Isso mostra a obsolescência da estrutura militar alemã, que agora teve que mudar. O Macron tá elevando o discurso. Sim, só antes de falar sobre essa questão, assim, na verdade, o Macron, e aí eu queria muito também ouvir vocês a respeito, eu acho que assim, o Macron enfrenta eleições para o Parlamento Europeu. Agora? Acho que em junho. Caramba, Parlamento Europeu é junho. Então ele não está no... ou seja, ele não pode perder, ele não pode sair do poder, mas a extrema-direita francesa pode triunfar. E um dos temas onde ele enxerga uma vulnerabilidade da Marine Le Pen é sua relação um tanto... estranha assim com a Rússia, de ter recebido financiamento e ela claramente possui aí uma retórica de anti-OTAN, anti-Estados Unidos, anti-globalização, o que pode ser visto como, ou ela em parte é visto como pró-Rússia, e que essa retórica mais agressiva do Macron é uma forma de dizer, olha, aqui nós, os partidos do centro, somos pró-OTAN, anti-Rússia, e olha aqui, a Le Pen não consegue se posicionar dessa mesma forma, porque ela, de certa maneira,
não tem essa mesma disposição de criticar o Putin, né? Eu acho que é mais isso. A segunda questão, eu acho importante, é que os europeus estão tentando, me parece, resgatar um pouco a capacidade de pautar a agenda no debate, porque a grande questão sempre é o que o Putin vai fazer? Agora ele está falando isso, agora ele está falando isso. Quais são as linhas vermelhas da Rússia? E o Macron, eu acho que está tentando dizer, olha, vamos inverter esse jogo e articular uma situação de ambiguidade estratégica para deixar os russos um pouco, vamos dizer, na incerteza como a gente vai reagir se os russos se aproximarem de Kiev, por exemplo, ou se retomarem mais um território. Será que a gente vai mandar mais tropas? Será que a gente... Eu acho que é um pouco esse jogo, mas sobre o que o Gunther falou sobre essa lei alemã, né? Vamos gastar 100 bi em defesa, euros, né? Uma grande quantidade aí. E não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque por muitas décadas as Forças Armadas alemãs só conseguiram atrair os piores quadros. Por quê? Porque tinha zero prestígio social. Então eu lembro, eu fiz a minha primária na Alemanha. Então, não era você andar fardado na rua, não era um motivo de orgulho. Nossa. Então assim, eu lembro que dos meus amigos da primária, os meninos mais burros da sala, as professoras falavam, você vai pro exército, que não serve para nada. Né? Porque era um mundo totalmente diferente, assim, derrotados. Né? Então, assim, o que você tem hoje? Isso quer dizer que naquela época, né, primária foi assim, final dos anos 80. Essas pessoas hoje lideram as Forças Armadas. Então, isso quer dizer o quê? Você não consegue, numa canetada, de repente dizer agora vamos ter grandes Forças Armadas. Né? Porque não é só comprar equipamento. Mudar a cultura, não só das Forças Armadas, você mudar a cultura de uma sociedade inteira, como você está dizendo. Né? Agora mulheres também precisam servir. Agora a questão de que eu, como cidadão de um determinado país, eu tenho uma responsabilidade e, se for preciso, uma obrigação de arriscar minha própria vida para defender esse território. Aquilo na Europa não existe mais. Existe uma espécie de pós-nacionalismo. Dizer, legal, vamos torcer para nosso país na Eurocopa, na Copa do Mundo. Tanto que os alemães só utilizam a bandeira num contexto social quando joga a Alemanha. Fora desse contexto de Copa de Mundo, é vergonha. As casas com bandeiras, como você vê nos Estados Unidos. Não, nada disso. Então, assim, para um menino de 20 anos na Alemanha, é muito... Não, eu defender minha própria vida, que isso, cara? Meu próprio país. Eu tô numa outra... Já tô no nível avançado na cabeça, né, europeia. Já avancei. Só que agora estão pensando, opa, essa realidade antiga, ela voltou e eu não vou perder a oportunidade. Quem estuda um pouco de história das guerras, a Alemanha não saber gastar 100 bilhões de euros em armas. Desculpa, Oliver, mas algo... Mas mudou, assim, né? Mudou. E aí esse não é um processo simples. Mas eu não entendo muito esse tabuleiro Porque me parece que do jeito que tá, com armas nucleares, tá todo mundo segurando para não escalar. Mas se entra armas nucleares, tipo... Tanto faz, acabou para todo mundo, não é? A impressão, se alguém começar, isso não tem fim. Acabou a vida na Terra, como a gente conhece. Porque não vai ficar só naquele... Vão atacar os Estados Unidos. Os Estados Unidos não vai ficar só naquele miolo da Europa, né? Me parece. E a retórica até complementando o que o Oliver falou, né? Sobre o Macron, acho que essa questão de pautar o debate está muito em alta, porque na entrevista que ele deu, que ele falou sobre colocar a possibilidade de colocar tropas da OTAN na Ucrânia... o repórter perguntou, poxa, mas você não tem medo que colocar tropas na Ucrânia possa deixar os russos nervosos, utilizarem armas nucleares? Eu falo assim, quando o Putin ele fala que ele vai utilizar armas nucleares contra a Polônia, contra a Letônia, contra a Lituânia, enfim, se eles interferirem no conflito, nós europeus temos medo? Então, o Putin sente medo de falar isso pra gente europeu? Então por que a gente tem que ter medo de utilizar uma retórica agressiva contra os russos? Acho que é muito isso que o Oliver falou, né? De tentar resgatar a Europa como protagonista do debate. Até porque os Estados Unidos, que não está financiando a Ucrânia, meio que perdeu um pouco espaço e o Macron, ele tenta ser essa liderança da União Europeia. Um outro ponto importante de uma rivalidade importante dos franceses com os russos está na África também. Porque nos últimos anos ocorreram uma série de golpes, revoluções, enfim,
que tiraram governos que eram muito mais pró-Ocidente e que, inclusive, o Níger, por exemplo, o Níger ele acabou de expulsar todas as tropas francesas e estadunidenses do seu território. A alegação desses golpes, dessas revoluções, era que eles queriam combater os jihadistas e por isso precisavam de militares para conseguir expulsar esses extremistas islâmicos. Só que a gente sabe que também foram todas revoluções que tiraram governos que eram mais pró-Ocidente, que tinham bases militares francesas, para colocar governos mais pró-Rússia. Inclusive o grupo Wagner, que era comandado pelo Prigozhin na época e hoje está sob a tutela do Ministério da Defesa da Rússia, teve participação em todas essas revoluções. Você tinha, por exemplo, a galera protestando contra o governo do Níger, do Mali, bandeira da Rússia, falando vamos Putin, no meio da África, né? Então, o Macron, acho que ele é um pouco ressentido com isso também, porque vários desses países, eles eram muito influenciados pela França. E agora estão com governos mais pró-Rússia, então a Rússia está conseguindo tirar a influência francesa do território africano. Foi uma coisa que o Putin falou também, né? Quando foi perguntado também numa entrevista o que ele achava das declarações do Macron de colocar tropas. Primeiro ele falou, olha, não vai ser surpresa nenhuma porque já existem tropas da OTAN. Ele fala que quando os soldados eles invadem a Ucrânia, é muito comum eles verem soldados falando francês, falando inglês, o que prova que Inglaterra e França, pelo menos, já estão no conflito. E falou também que isso seria uma espécie de ressentimento dos franceses, porque os africanos estão preferindo ter uma relação mais próxima com a Rússia do que com aquele sistema colonialista dos franceses. Que tem soldados lá, forças especiais tem, mas é lógico que o Putin aproveita para ampliar, como se fosse uma coisa total. Até brasileiro já morreu. Entrevistei o brasileiro que tinha voltado depois do papo, ele mora no Rio de Janeiro, tá lá de novo. E morreu um brasileiro faz um tempo. Morreu. Então, da Europa tem um monte. É lógico que ele aproveita, né, para dar aquela esticada. E ele é mestre, né? Ele é mais do que mestre em saber, né, pegar e virar contra o seu oponente. Então, e nesse ponto aí, realmente na disputa de liderança da Europa que eu vejo mais o Macron aproveitando que o Olaf Scholz não está se colocando tão forte, né, o primeiro-ministro da Alemanha. Não está. Também porque está muito fragilizado, né? Tem uma colisão. Hoje em dia a voz mais forte é do Macron mesmo? Sim. Né? Tanto que eu acho que em função do que a gente acaba de descrever, a Alemanha não quer liderar esse processo. Não é bom para ela. Por todo o processo histórico. A última vez que a Alemanha... Não temos boas lembranças. É um meme que eu já vi assim, né? É um capacete alemão da Segunda Guerra. Você tem certeza que você quer que eu me rearme? Né? Não, é assim, eu acho que isso tem parte dessa retórica, dessa questão cultural. Diferentemente da Rússia, que passou por um colapso geopolítico, um trauma geopolítico, a Alemanha absorveu aquilo. Sim. E despediu-se, e não só na retórica, mas culturalmente, de qualquer ambição geopolítica. E disse, nós não somos uma grande potência, nem queremos ser. Obviamente isso foi facilitado pelo fato de ter um grande aliado dos Estados Unidos dando proteção. Mas a Alemanha, depois dessa experiência traumática, e veja que a vitória dos aliados contra a Alemanha, em alemão hoje é lembrado como o Dia da Libertação.